Oi, eu conto filmes. Esse é mais um que eu vou contar. Eu já tenho outros vídeos aí postados. Eu gostaria que você deixasse seu like, que aí você estaria me ajudando. Hoje eu vou falar do filme chamado Confiar. É, conta a história de uma jovem de 14 anos que nós sabemos que nessa fase é uma fase de adolescência, uma fase difícil, onde ela passa por bastante dificuldade. É, é uma família de 3 filhos, pai e mãe. Ela estuda numa escola onde ela se sente muito sozinha, rejeitada, ela não conseguia ter namorados, ela achava que era feia, toda cheia de baixa estima. E ela começou a conversar com uma pessoa pela internet. E essa pessoa lá do outro lado tratava ela exatamente como ela gostaria de ser tratada. Era com muito carinho, falava que gostava dela e ela era carente nesse ponto aí. Ela queria que alguém gostasse dela. E no dia do aniversário dela, o pai dela deu um computador e ficou mais fácil para ela conversar com essa pessoa pela internet. E ela falou a idade dela, com quem ela morava, onde ela vivia, e ele começou a dizer que ele tinha uma determinada idade. Com o passar do tempo, ele aumentou essa idade, depois ele aumentou de novo, e ele estava sempre mentindo. E ela, na inocência dela, ela não percebeu que ela estava entrando numa enroscada. A família, o pai tirava para trabalhar, enfim, tudo pensava que estava correndo tudo bem, e na verdade não estava tão bem assim. E ela foi se envolvendo com essa pessoa do meio de comunicação que ela tinha pela internet e se viu tão envolvida, dizendo que estava apaixonada, que estava gostando dele, e ele também falava só palavras bonitas, ele falava só coisas que ela gostaria de ouvir, e chegou um dia de marcar um encontro no shopping. E ela foi. Estava nervosa, esperando pelo primeiro encontro, e ela esperando uma determinada pessoa, porque ele falava que ele tinha tal idade, e na verdade ela estava lá sentada num banco, e chega um senhor de idade, não tão de idade, mas de idade, mais de 40 anos. E ela ficou completamente decepcionada e começou a chorar e falou: Por que você mente? Por que você faz isso e tal? E ele disse: É com medo de você não me aceitar, mas o importante é essa química que a gente tem. E o cara tinha uma lábia muito grande. E ela acabou caindo na esparrela. E ela acompanhou aquele homem, foram tomar sorvete, e de lá ele convidou para ir no carro, e ela foi, e ele deu um presente para ela, que era roupa íntima, calcinha e sutiã, levou ela para um motel, e ela foi caindo na lábia do cara, e ele acabou estuprando essa menina, dessa hora em diante, ela pensava que ela tinha um namorado, que ele gostava dela, que ele é, ela era importante para ele, mas assim que ele conseguiu aquilo que ele queria, ele desapareceu. Ele não entrava com mensagem, ele não ligava, ele não falava nada para ela, e ela, mesmo assim, ela continuava apaixonada e falando que gostava dele, que ele logo ele ia entrar em contato com ela e tal. E ela tinha uma amiga íntima, uma pessoa de quem ela confiava e gostava muito dela, tinha visto ela com esse homem lá no shopping. Ela estava numa loja e viu ela passando com aquela pessoa. E a menina viu que a amiga dela tinha mudado, que a fisionomia, o jeito dela estava diferente, o comportamento diferente. Ela foi na diretora da escola e falou que a amiga. Não, antes disso, elas encontraram. Acho que eu estou enganada, não foi antes disso, não. Foi que a diretora chamou os pais e acabaram entrando na vida dela, porque
ficou sabendo de toda a história, que ela havia perdido a virgindade com esse cara, que esse cara havia desaparecido e virou um Deus nos acuda. A escola toda ficou sabendo porque viu a polícia indo lá chamar ela para depor, para contar sobre esse estuprador e tal. E o pai não aceitava aquela história e começou ficar muito nervoso e procurar um jeito de descobrir quem era, e a história foi se desenrolando de uma maneira muito dramática. Mas até então, a menina defendia o cara, falava que não, que se não fosse pelo pai dela, que se não fosse pela família, ele ia ligar para ela porque ele gostava dela, e aquela coisa toda. Acontece que o pai arrumou uma psicóloga para ela poder conversar, para poder desabafar, para contar para a psicóloga, e ela acabou tendo confiança e sempre ela contava para a psicóloga o que tinha acontecido. Mas até então ela defendia o cara. Ela achava que não era do jeito que estava contando aquela história, que ele gostava dela, do jeito que ela era, e não estava acontecendo porque aí tinha entrado a polícia, porque o pai tinha tomado providência, porque a mãe falava isso, que a psicóloga falava aquilo, enfim, foi na cabeça dela era assim. Um dia o pai, junto com os policiais, um detetive que estava investigando sobre a vida dele, desse estuprador, descobriu que era uma rotina dele fazer isso. Ele iludia uma menina nova, bonitinha, indefesa, e fazia o mesmo que fez com ela. Ela acabou descobrindo que, na verdade, ele simplesmente ele era aquilo que todo mundo estava falando. E ela ficou desesperada, completamente sem chão, porque aí ela percebeu que ela foi usada, que ela foi estuprada, que aquele cara só queria aquilo com ela, e ela chegou em casa e tomou bastante comprimido para se matar. Acabou sendo socorrida pelo pai e a mãe, foi para o hospital e tiveram todo o procedimento. Enfim, essa história vai desenrolando de uma maneira, a polícia procurando e investigando sobre esse cara, e na verdade não conseguiram chegar no cara, não conseguiram prender esse homem, e o filme termina de uma maneira que ele estava numa outra cidade já iludindo uma outra família. Então, esse filme mostra para nós o cuidado que a gente deve ter com a internet, com esse meio social, essas rede que existe, essa facilidade que tem dos nossos filhos, das pessoas que a gente gosta, cair em armadilhas, em pedofilia. Então a gente tem que ficar atento no comportamento dos nossos filhos, no comportamento das pessoas, porque nem tudo é como parece ser. Esse meio é bom, mas ele também é perigoso.